Provavelmente você já ouviu falar na cultura suméria. Os sumérios foram os povos mais antigos de que se tem conhecimento, com registro histórico, com escritos resgatados aí nas escavações dos arqueólogos. E eu vou aqui resumidamente pegar alguns aspectos para trazer à tona aquilo que é o meu foco dentro da série Antropologia Filosófica, retratar o mito da criação e as origens do universo do ser humano conforme as antigas culturas. E uso aqui informações do blog Histórias Antigas. A mitologia suméria afirma que no início deuses como humanos governavam a terra. Quando chegaram à terra, havia muito trabalho a ser feito. E esses deuses trabalhavam o solo, cavando para torná-lo habitável e extraindo seus minerais. Os textos mencionam que em alguns momentos os deuses se revoltaram contra o trabalho que faziam. Anu, o deus dos deuses, concordou que seu trabalho era muito pesado. Seu filho Enki, ou Ea, propôs criar um homem para suportar o trabalho, e assim, com a ajuda de sua meia-irmã Ninki, ele o fez. Um deus foi morto e seu corpo e sangue foram misturados com barro. A partir desse material foi criado o primeiro ser humano à semelhança dos deuses. Esse primeiro homem foi criado no Éden. Vai fazendo uma ligação aí do mito da criação conforme o Gênesis na Bíblia. Uma palavra suméria, que significa terreno plano. No épico de Gilgamesh, o Éden é mencionado como o jardim dos deuses e está localizado em algum lugar na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. A história do dilúvio sumério, também conhecida como Gênesis de Eridu, história do dilúvio, mito da criação sumério, mito do dilúvio sumério, é o texto mesopotâmico mais antigo que retrata a história do grande dilúvio, que apareceria em outras posteriores versões no Atrahasis, o nome de uma obra do século 17 a.C., e a epopeia de Gilgamesh, um herói que remonta 1400 anos antes de Cristo, ou seja, são textos antiquíssimos. E veja aí, relatando o dilúvio, vai fazendo a ligação do Gênesis na Bíblia. O conto também é o mais famoso contado como a história de Noé, a sua arca, no livro do Gênesis. E tem mais, que talvez tenha sido resgatado pelos escritores bíblicos mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo, retomando esses relatos de Gilgamesh e de outras obras no sentido de lajotas em barro, escritos, que permaneceram e remontam mais de 3.000 anos atrás. Então a Bíblia retomou isso e recontou a seu modo propriamente. E sobre isso nós vamos falar melhor nos próximos vídeos. Os deuses An e Enlil, líderes do panteão sumério, decidiram destruir a humanidade com um grande dilúvio. No Atrahasis posterior, o motivo é que as pessoas se tornaram numerosas e barulhentas demais e perturbavam o descanso do deus Enlil. Em Atrahasis, que é uma obra, como eu disse, em lajotas, Enlil envia uma seca, depois uma praga, em seguida a fome à terra para diminuir a população e acalmar o refúgio dos humanos, mas a cada vez em que Deus da sabedoria, amigo da humanidade, diz às pessoas que elas devem fazer o que elas devem fazer para reverter as pragas, e Enlil e a elas
podem continuar as suas vidas como antes. É provável que esses detalhes também apareçam em histórias sumérias anterior ao dilúvio, no qual Enlil tem o mesmo papel de defensor dos humanos. A narrativa é retomada com uma descrição do dilúvio que dura 7 dias e 7 noites, até que os mares se acalmam e Ut-Shamash, o Deus Sol, aparece. Ziusudra faz um buraco na lateral do barco de Utu, na forma de raios do Sol. E aí Ziusudra, são nomes complexos, obedientemente faz um sacrifício aos deuses, mas o que acontece depois se perde em mais linhas ausentes dessas encontradas, né, dos arqueólogos. No final, An e Enlil aparecem ter se arrependido de sua decisão, pois são gratos por Ziusudra ter preservado suas criações. Eles lhe concedem vida eterna no paraíso da terra de Dilmun. Com base em fragmentos de tábuas, aparece que a história continuou após essa aparente conclusão por mais de 39 linhas, mas o conteúdo se perdeu. Portanto, o papel dos arqueólogos é resgatar escritos antigos nas escavações e muitas partes são simplesmente perdidas. Imagine quantos anos, né? 3, 4 mil anos atrás. O Gênesis de Eridu é importante por ser o primeiro relato do dilúvio mundial que aparece nos mitos das antigas civilizações, que em outros mitos eu já falei que ocorre o dilúvio. Acredita-se que a história do dilúvio da Mesopotâmia tenha inspirado outros escritos, inclusive o bíblico. Este primeiro homem, Adapta, ascendeu a Anu, mas falhou ao responder a uma pergunta crucial. Aliás, o Gênesis de Eridu é importante por ser o primeiro relato do dilúvio, ou seja, outros dilúvios ocorreram. Esse primeiro homem criado lá pelos deuses babilônicos ou esses sumérios, o nome Adapta, é o nome desse humano, primeiro humano, ascendeu a Anu, mas falhou em responder a uma pergunta crucial, resultando em consequências que lembram a história bíblica de Adão e Eva no mito do paraíso. O mito sumério e a narrativa bíblica compartilham paralelos intrigantes, alimentando a interpretação diversas sobre as origens e conexões entre essas histórias. Gilgamesh, esse ser especial, esse semi-humano, semideus, após a morte de um amigo tomado de pânico, ao pensar que também um dia morreria, ele sai à procura de Utanapishtim, o único homem que foi poupado pelo dilúvio e que vivia nos confins do mundo, gozando do dom da imortalidade. O rei quer saber como poderia chegar e alcançar a imortalidade. Então Gilgamesh insiste, mas Utanapishtim não cede. Contudo, a mulher de Utanapishtim, compadecida com o fracasso do herói, revela-lhe o segredo da imortalidade. Veja a busca da imortalidade. No fundo do mar havia uma planta maravilhosa, a árvore do paraíso, e quem a comesse seria eternamente jovem. Lembre a maçã. O herói amarra pedras nos pés, mergulha no mar profundo e encontra a planta mágica. Fere as mãos para arrancá-las, mas consegue trazê-las à superfície. Mas não a come, decide dividi-la com os anciãos de Eruk. Percorre então o caminho de volta, cansado, adormece. Uma serpente, sente o cheiro da flor e se apossa dela e logo muda de pele e rejuvenesce, a troca da pele da cobra. Gilgamesh descobre que falhou e volta decepcionado para Eruk, onde volta a admirar as suas maravilhosas construções. Aliás, Eruk é o nome de uma cidade, né? O poema termina com a morte de Gilgamesh, este herói. O tema e reflexões da epopeia, considerada a primeira obra literária da história, a epopeia de Gilgamesh mostra que as questões fundamentais da existência humana
felicidade, amor, sexo, amizade, poder, o sentido da vida, a certeza da morte e as incertezas do destino acompanham o humano há milhares de anos. Veja só essa história narrada aí pelos sumérios, que nós vamos trabalhar isso nos próximos vídeos, mostrando que esse paralelismo, né, entre dilúvio, criação, Jardim do Éden e etc., não é coincidência, mera coincidência no relato bíblico. Portanto, me aguardem para o próximo vídeo nós falarmos sobre essa relação do mito sumério com o mito bíblico e, claro, trabalhar o mito bíblico com muito cuidado, porque ele faz parte da nossa narrativa judaico-cristã. Um grande abraço e até a próxima!